Há algumas décadas no Brasil começou um fenômeno de delinquência, aonde crianças de rua, crianças sem pais, começaram a roubar as pessoas. Eles vinham de surpresa e trombavam contra as pessoas, pegavam as pessoas de surpresa, roubavam suas bolsas, roubavam seus pertences. Crianças. Devido ao método que eles usavam, eles começaram a ser chamados de trombadinhas. Adivinha em que cidade que começou isso? E o Rio de Janeiro, continua ali. Bom, deixa para lá. Agora você já ouviu falar de delinquência elefantil? Delinquência de elefantes? Pois aconteceu. Isso aconteceu numa experiência que foi feita no Parque Nacional Kruger, na África do Sul. Os elefantes começaram a se multiplicar muito rapidamente e o governo entendeu que eles precisavam começar a controlar o crescimento populacional dos elefantes naquele parque. Caso contrário, eles começariam a ter problemas, porque a vegetação estava começando a ser devastada. O elefante come muito. Você deve imaginar que ele não tem aquele tamanho comendo saladinha, né? É muita salada. E então eles não quiseram matar os animais, resolveram então fazer o transporte desses animais para um outro parque. Então eles resolveram deixar os animais adultos e transportar os elefantes jovens, os elefantes crianças, adolescentes. Imagino que o elefante adolescente deve ser os elefantes que usam um bonezinho para o lado, né? E eles, para poder transportar o mais rápido possível, eles decidiram transportar por helicóptero. Então eles tranquilizavam, davam tranquilizante sobre o animal, e então colocavam o animal içado por um helicóptero e transportaram para um outro parque nacional. Com essa medida, eles conseguiram êxito no controle populacional, como eles esperavam, e por vários anos isso ficou tudo tranquilo. Até que, de repente, começou a acontecer algo estranho no outro parque, não no National, no Kruger. Começaram a aparecer rinocerontes mortos. Eles haviam sido abatidos com muita violência. Eles tinham ossos quebrados, órgãos perfurados, a pele perfurada por instrumentos pontiagudos. E eles começaram a investigar para tentar descobrir o que é que estava acontecendo, o que é que estava matando aqueles rinocerontes. E, para surpresa deles, eles descobriram que aqueles elefantes jovens, que haviam sido levados para um parque sem os pais, longe dos pais, eles tinham virado gangsters, eles formavam grupos e viraram trombadinhas. Até engraçado um elefante trombadinha, né? Porque ele tem a tromba pequena, trombadinha. Não é tão engraçado assim, mas é um trocadilho, anyway. E eles começaram a perseguir os rinocerontes, a atacar os rinocerontes, e eles esmagavam os animais e com os seus marfins, eles perfuravam a couraça dos rinocerontes, o que não é um comportamento natural do elefante. E eles começaram então a fazer alguns testes para ver se realmente tinha alguma coisa a ver com o fato de que os elefantes estavam longe dos pais, estavam longe da presença adulta. Eles foram transportados como que para uma espécie de ilha, aonde eles cresceram praticamente sem o conhecimento do que era o comportamento de um elefante adulto. E à medida que eles foram entrando na idade da juventude, a testosterona, principalmente dos machos, não é? Ela começou a se desenvolver, e sem a presença dos elefantes adultos, eles viraram delinquentes. Sem a contenção, sem o ensino do comportamento normal de um elefante adulto, aqueles elefantes viraram bandidos.
Eles resolveram fazer um teste para ver se essa teoria era realmente, se era esse o problema, e eles então resolveram transportar alguns elefantes adultos para aquele lugar. E em questão de semanas, aqueles elefantes começaram a se comportar normalmente. Exatamente por isso, um professor em psicologia escreveu um livro, onde um capítulo ele chamou, baseado nesse fato, ele chamou o título de Sobre Elefantes e Sobre Gente, mostrando que, na verdade, o mesmo fenômeno que acontece com esses elefantes, acontece com o ser humano. A influência dos pais é imprescindível para o bom desenvolvimento e para o pleno entendimento do ser humano sobre o que é ser uma pessoa adulta, como viver a vida. Ou seja, sem a figura dos pais, nós seríamos como esses animais. Aliás, nós seríamos trombadinhas. É isso que aconteceria conosco. É isso que aconteceu no Rio de Janeiro e em outras cidades do Brasil. Crianças criadas nas ruas, longe da influência dos pais, tornaram-se naturalmente delinquentes. Nós vivemos num tempo onde esse conceito, entretanto, da importância do parenting, da importância de ter a presença dos pais na vida de crianças, adolescentes e jovens, tem sido colocado num baixo nível na escala de importância. Nós vivemos uma cultura que tem praticamente endeusado a juventude. Essa semana eu escutei uma pregação do pastor John MacArthur. Eu discordo com ele em muitas coisas, mas também concordo em muitas coisas. E ele colocou um ponto que eu não havia pensado sobre isso. Ele falou sobre a juvenilização da igreja, de como as igrejas estão se tornando juvenis. Ou seja, quase tudo é feito para agradar os jovens. E por conta disso, a igreja está se tornando uma igreja juvenil. O que não é realmente o propósito de Deus para a igreja de Jesus. Nós começamos um projeto nesta igreja, que a primeira demonstração já foi uma bênção, que foi liberarmos espaço para que os jovens tivessem o seu próprio culto, onde eles próprios ministrassem, fizessem o louvor, pregassem, fizessem o início e o fim, a abertura e o encerramento do culto. É uma bênção, nós teremos outros, queremos continuar incentivando os nossos jovens a fazer isso. Mas é preciso entender uma coisa, isto não é a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus, ela não é composta apenas de jovens. A igreja de Jesus Cristo, ela deve compor todas as idades, ela é composta do bebê ao mais idoso, que deve ser o Álvaro, enfim, ela deve ser composta de todas as idades, e universalmente falando, ela deve ser composta de todas as etnias, de todas as culturas, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela deve ter a participação de toda a representação humana, não apenas a juvenil. É uma bênção termos jovens se despertando, é uma bênção termos juniores, adolescentes se despertando para começar a assumir posições na casa de Deus. Mas é preciso entender que assim como os jovens devem ter espaço, também os idosos precisam ser respeitados. Cumprimente sempre o Álvaro quando você chegar na igreja e respeite os mais velhos. O Milton é o vovô da igreja, né? Conhecido também como Papai Smurf. Nessa cultura pop ocidental, a juventude é a melhor coisa que pode existir e os velhos têm pouco a oferecer. O velho, o idoso, o elder, ele é tratado, na verdade, como se fosse um objeto velho. Uma carcaça de algo que já teve um valor um dia, mas que hoje só está esperando o momento de ir para o cemitério. Na mídia, os pais são constantemente retratados como, na melhor das hipóteses, pessoas sem noção.
clueless. I don't know. Ou, na pior das hipóteses, estúpidos e ignorantes. É assim que é nas séries, é assim que é passado nas séries do Netflix, é assim que é passado nos filmes, é assim que é passado nos desenhos animados. Os jovens é que são os bambambãs, eles é que são os inteligentes, os sábios, sabem de tudo, os velhos não sabem de nada. O que é um absurdo. É um absurdo por uma questão puramente lógica. Aquilo que você está passando com os seus enormes, incansáveis 13 anos de idade, seu pai e sua mãe já passaram por aquilo ali, ó. Como se diz no Brasil, quando o adolescente está vindo com a farinha, o pai já está voltando com o pirão. Ele já passou por aquilo ali faz muito tempo, ele já sabe aonde vai dar, ele já olha lá no fundo, lá atrás, ele já sabe exatamente aonde vai dar. Porque ele também já foi jovem, ele também já passou, acredite ou não, alguns deles já tiveram cabelos. Para essa juventude, para essa cultura pop, a velhice é algo a ser temido. Deus o livre ficar velho. Tem um jeito de você não ficar velho, morra. É um destino a ser postergado, postponed, a qualquer preço. Deixa operar, usar creme, fazer o que tiver que fazer. Mesmo com 60 anos de idade, deixa usar a calça aqui baixa, mostrando a cueca, aí eu fico jovem. Olha só a inteligência. Por usar uma calça mostrando a cueca, vira jovem. Né? Como se isso enganasse o corpo, fizesse alguma diferença para as rugas. E as pessoas tentam cada vez mais levar mais tempo para ficar adultos. No meu tempo de criança, um homem com 30 anos, uma mulher com 30 anos, já parecia um idoso. Porque quando eles casavam com seus 20 e poucos anos, eles imediatamente assumiam uma postura de vida adulta. Então, quando chegava nos 30, já estava no bico do corvo, já parecia velho, com 30 anos de idade. Quando alguém me falava de uma pessoa de 50 anos da minha idade quando criança, eu imaginava, nossa, isso é praticamente um dinossauro. Hoje as pessoas estão querendo demorar cada vez mais para entrarem realmente na vida adulta. Querem viver como playboys, as gatinhas querem viver como gatinhas, cinquentonas, sessentonas. E cada vez mais o ser humano vai agindo, porque se fosse apenas a questão do visual, mas o problema é que a questão do visual é apenas o reflexo do que realmente está acontecendo na mente das pessoas. As crianças, já disse, isso não é só coisa de religioso, de quadrado e fanático. Uma escritora brasileira, Lia Luft, que não é, pelo menos não sei se é, não acredito que seja cristã, há muito tempo escreveu um artigo onde ela falava sobre isso, de que as crianças de hoje, os adolescentes de hoje, eles não têm mais um pai e uma mãe, eles têm um gatão e uma gatinha dentro de casa que compete com eles, para ver quem é mais jovem. Mas isso é porque essa cultura está ensinando isso, de que a velhice é uma desgraça. Ser velho é entrar na dimensão de Munra, é virar praticamente uma múmia. E nessa cultura onde o jovem é hipervalorizado e os velhos são desqualificados, a gente quase nem lembra mais de uma época onde as crianças, os jovens, chegavam para sua mãe, quando chegavam dentro de casa ou iam sair de casa, chegava para a mãe e para o pai e dizia, bênção mãe, bênção pai. E a mãe e o pai respondiam, Deus te abençoe meu filho. Eu não fui criado dessa maneira porque fui criado no Evangelho e meus pais entendiam que isso era algo de católico. Mas na verdade hoje eu reflito sobre isso. Que pena que eu não aprendi desse jeito, porque essa é uma maneira lindíssima de manter em foco exatamente isso, que os pais têm o poder de abençoar os seus filhos e que os filhos dependem dos seus pais para realmente serem abençoados nessa vida. Por isso você poder chegar para sua mãe e para o seu pai e pedir a bênção, bênção mãe, bênção pai. O Chico Bento ainda fala, benção, né? Benção mãe, benção pai. E de Deus te abençoe meu filho. Que bom se esses dias pudessem voltar.
Em Colossenses 3:20, Paulo nos dá uma orientação. Lembrando que quando falamos Paulo é o escritor, mas a Bíblia diz que toda a Escritura foi divinamente inspirada, isso é, soprada por Deus, portanto, aquilo que você encontra nas Escrituras não é a opinião de Paulo, mas sim de Deus. É o Espírito Santo usando instrumentos humanos para manifestar a vontade dele. E em Colossenses 3:20, nós temos a instrução de Paulo sobre os filhos. Ele diz ali: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Obedeçam seus pais em tudo, não só naquilo que for conveniente. Obedeça aos seus pais em tudo. Isto é uma ordem de Deus para a nossa vida. Essa é uma instrução de Deus para a nossa vida. Quando nós chegamos no 5º mandamento, olha que importância Deus dá para essa questão do valor dos pais no cuidado dos seus filhos. Ele reserva entre 10 mandamentos, onde Deus vai separar 10 ordens que representam a ordem do mundo espiritual, a ordem do reino de Deus e como as coisas vão funcionar no universo. Entre apenas 10 itens ou 10 áreas que Deus vai abordar, uma das 10 áreas ele reserva para a questão dos pais, no que diz respeito ao reconhecimento dos filhos aos pais. O 5º mandamento, nós mostramos como a influência dos 10 mandamentos, ela não tem como ser medida. As pessoas pensam que os 10 mandamentos é uma questão puramente religiosa, coisa de Bíblia, coisa de cristão, que se limita à vida de igreja, mas nós temos mostrado que, na verdade, os 10 mandamentos influenciou tão profundamente a humanidade, aonde quer que o cristianismo se espalhou, ele influenciou, ele penetrou no tecido da sociedade. Ele foi atingindo os altos escalões de governo em todas as áreas e estruturas da sociedade. E os 10 mandamentos, na verdade, se tornou o responsável por aquilo que hoje nós conhecemos como cultura ocidental. O que nós queremos dizer com isso é que os 10 mandamentos influenciaram todos os setores da sociedade. Eles influenciaram todo o judiciário, a jurisprudência do mundo ocidental, ou seja, as leis elas são baseadas exatamente nos preceitos, nos valores que os 10 mandamentos estabelecem e depois todos os detalhes que eles vão se ampliando ao longo de toda a Bíblia. Uma vez que os 10 mandamentos são o resumo do que Deus espera, mas esses 10 mandamentos então vão sendo ampliados em toda a Bíblia. Não limitando-se, portanto, apenas a este capítulo de Êxodo. Na verdade, quando falamos dos 10 mandamentos, nós estamos falando de tudo que a Bíblia representa, de todo o ensino das Escrituras, porque a Bíblia nada mais é do que o desenvolvimento desses 10 pontos que Deus coloca ali nos 10 mandamentos. Como foi que o 5º mandamento influenciou a sociedade? O 5º mandamento, ele influenciou a sociedade porque ele é estabelecido sobre o fundamento da autoridade do Criador, do próprio Criador. Lembre-se que antes de Deus dar os mandamentos, ele primeiro se apresenta para Israel e diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Uma vez que ele estabelece a sua autoridade, a sua divindade, então ele dá a ordem dos 10 mandamentos. Então é como se o Senhor estivesse se baseando, o Senhor está se baseando na sua própria autoridade para estabelecer a ordem que Ele dá de cada um dos mandamentos. Então Deus está dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, o teu Criador, portanto você vai obedecer aos teus pais e honrar aos teus pais. É baseado diretamente na autoridade do Criador que o 5º mandamento está fundamentado.
Porque o quinto fundamento, ele se baseia no princípio da hierarquia. Quando nós vemos os 10 mandamentos, Deus estabelecendo os 10 mandamentos, Ele está mostrando que o mundo espiritual funciona com base na hierarquia. Hierarquia significa que haverá aquele que tem a autoridade, que comanda, que lidera, e existe aquele que está abaixo dele, que para funcionar perfeitamente, ele precisa se submeter hierarquicamente, ele tem que reconhecer que ele está num nível abaixo. O seu valor natural, o seu valor como ser humano não é diferente, o teu valor como filho não é diferente do valor do seu pai e da sua mãe, o seu valor natural como ser humano, mas no que diz respeito à posição em que você se encontra, você é abaixo dos seus pais aos olhos de Deus, você está numa posição hierárquica menor do que os seus pais. Isso significa que Deus concedeu autoridade aos pais, e portanto, ao longo da Bíblia nós vamos vendo Deus respeitar a hierarquia mais do que os próprios homens respeitam. Você vai ver Deus constituindo reis em Israel, e a maioria desses reis, se jogasse na lata do lixo, era desperdiçar a lata do lixo, porque não valiam nada, eram homens terríveis. Você tem homens ali que eram praticamente abraçados com Satanás, mas como eles foram constituídos hierarquicamente na posição de autoridade, o próprio Deus, quando ia lidar com eles, você percebe que Deus lida com respeito. Deus lida com cada um daqueles líderes, apesar de Deus abertamente declarar os seus erros, não concordar com suas falhas, mas Deus demonstra o seu tremendo respeito à autoridade que foi constituída. Essa autoridade, esse entendimento de autoridade vai sendo ensinado, e todos os homens e mulheres de Deus da Bíblia entenderam claramente esta questão da autoridade. Davi, por exemplo, estava sendo perseguido pela autoridade superior a ele, injustamente, por motivos torpes, por motivos maus. Ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, porque o rei Saul tinha inveja de Davi, da capacidade de Davi, do crescimento de Davi. Era um homem atormentado, era um homem que não buscava Deus e, portanto, já estava endemoniado e perseguindo a Davi. Num desses momentos de fuga de Davi, Davi se esconde numa caverna, junto com seus homens, porque vários homens, cerca de 400, foram se juntando a Davi nesse período de fuga. E Davi agora, ele passou de herói nacional a ser considerado um bandido, perseguido. Tinha a foto de Davi colada nos postes, Most Wanted Man in Israel. Ele era o mais procurado, vivo ou morto, de preferência morto. E então ele com seus homens entra, seus 400 homens, eles entram nesta caverna, conhecida como Caverna de Adulão. Ela é gigantesca, cabem exércitos ali dentro. E Davi foi para o fundo e de repente, olha a coincidência, olha que coisa, de repente ele está lá no fundo da caverna, e quem entra na caverna? O rei Saul com os seus exércitos, que estava fazendo o quê? Procurando Davi para matá-lo. Quando eles entram na caverna, eles não conseguem ver o fundo da caverna, é escuro, e não conseguem perceber que Davi está lá com o seu exército. É claro que a essa altura Davi, todo mundo escondido atrás de alguma pedra. E então o rei Saul resolve dormir na caverna. A hora que os homens olham aquele exército entrando, no começo eles pensaram, estamos fritos, eles nos acharam, vão nos matar. Mas quando eles veem que eles não os viram e que eles começam a se esticar no chão e começam a dormir, que eles entendem que eles entraram ali para dormir, que eles não viram Davi e que agora o exército que está perseguindo Davi está dormindo ali nas barbas de Davi. Os homens começam assim a dar aquela cotovelada em Davi, falando, rapaz, que oportunidade que Deus te deu. Davi está ali dormindo, Saul está ali dormindo. Vai lá, enfia uma espada no coração dele e acabou a tua tribulação, acabou. Deus já te escolheu para ser um novo rei. Vai lá e acaba, é Deus te entregando. Ele vai rastejando, ele vai planejando fazer isso mesmo, mas quando ele chega perto de Saul, ele não consegue, ele só consegue cortar um pedaço do manto dele.
Aí ele sai para fora da caverna e acorda todo mundo. Ele começa a gritar: Saul, ó rei Saul, você que está perseguindo a mim como se fosse um cão. Aí ele mostra o pedacinho do manto, ele fala: olha aqui o que eu tenho na minha mão. Eu podia ter te matado, mas não pude fazer isso. E sabe por quê? Porque a Bíblia diz que no momento em que Davi foi para enfiar a espada em Saul, ele disse: eu não posso fazer mal ao ungido do Senhor. Eu não posso fazer mal ao escolhido do Senhor. E a Bíblia diz que depois Davi ainda lamentou profundamente, ele se arrependeu profundamente de ter cortado o manto de Saul. Porque nessa atitude ele também acabou desonrando o rei ao fazer isso. Ele acabou demonstrando de certa maneira uma ameaça. Em outras palavras, ele disse para Saul: ó, eu podia ter te matado, eu quase te matei. Uma ameaça de certa maneira. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando está sendo julgado pelo Sinédrio, em um determinado momento, aqueles homens que estão julgando, entenda, são os mesmos homens que mataram Jesus, são homens perversos, são religiosos, mas eram a pior qualidade de gente que existia. Eram homens mentirosos, trapaceiros, sanguinários. Mas a Bíblia diz que num determinado momento, o sumo sacerdote chega ali para Paulo e lhe dá um tapa na cara. Na hora que ele dá um tapa na cara, Paulo diz que o Senhor te fira sua parede branca. Ele chama ele de parede branca, porque parede branca era como se você se referia aos túmulos que eram pintados de branco para parecer bonito, mas por dentro era cheio de coisa podre, cheio de coisa fedida. Em outras palavras, ele chamou aquele homem de hipócrita. Bonito por fora, religioso por fora, mas por dentro não vivia nada. No momento em que Paulo fala isso para o sumo sacerdote, ele é repreendido. Você não tem respeito ao sumo sacerdote? Ele fala: perdão, senhor, eu não sabia que era o sumo sacerdote. Ele retira a palavra que ele falou, porque ele respeitava a autoridade, a posição da hierarquia que Deus havia constituído. Se nós não respeitamos hierarquia existe em todo o universo. A hierarquia existe no céu, é por isso que existe arcanjo. Esse prefixo arc significa chefe, boss. Então, se existe arcanjo, significa que existe anjo pelego, existe anjo trabalhador, existe anjo lá na última escala da pirâmide alimentar. Existe o chefão, existem os anjos poderosos, existem os arcanjos e existem anjos que simplesmente obedecem. No mundo espiritual, para o ser humano, continua sendo o mesmo valor. Portanto, o quinto mandamento ele é baseado no princípio da hierarquia. Ele é baseado no princípio de que quem Deus constitui autoridade é autoridade legítima. Isso significa que você não pode ser abençoado. Grave isso na sua cabeça. Você não pode ser abençoado enquanto você não se submeter a essa autoridade que Deus escolheu. Rejeitar essa autoridade ou se levantar contra essa autoridade é levantar-se contra o próprio Deus. Porque uma vez que Deus o constituiu, levantar-se contra essa autoridade significa desafiar a autoridade de Deus que constituiu. Isso nós vemos quando o povo de Israel chega para Samuel e diz que não quer mais que ele seja o juiz de Israel, eles querem ter reis como as outras nações têm, e Samuel fica triste porque ele dedicou sua vida ao serviço de Israel, como profeta, como sacerdote, como juiz, ele gastou sua vida servindo aquele povo, e o povo agora está pedindo que ele saia, porque eles querem constituir um rei. Deus vê a tristeza do coração de Samuel, mas o próprio Deus chega para Samuel e diga: não se entristeça, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Porque ao rejeitar a autoridade que Deus constituiu, eles rejeitaram o próprio Deus. Portanto, o quinto mandamento, ele se baseia neste princípio universal da hierarquia. Sem a hierarquia, nós temos anarquia. Nós temos uma vida onde qualquer um faz o que bem entender, manda quem pode mais, fala mais alto quem pode, e o resultado é a total confusão, a total anarquia, ou seja,
é uma confusão. Hell breaks loose, é a expressão que o americano usaria. O quinto mandamento, ele se fundamenta sobre o respeito que nós devemos ter aos idosos, porque não é só a questão dos pais, porque ao você entender, respeite e honre os seus pais, mas por que os meus pais? Porque eles vieram primeiro, porque a minha vida e a minha existência, ela atua naquilo que eles construíram. Nós estamos pisando nas ruas que eles pavimentaram. Nós estamos colhendo daquilo que eles plantaram. É o princípio das primícias que aparecem nas Escrituras. Por isso, nas Escrituras, tudo aquilo que antecede tem autoridade. Pais têm autoridade sobre os filhos exatamente por isso, porque eles já existiam antes. Eles vieram antes. Eles geraram, eles criaram, eles pavimentaram, eles deram as condições para que essa nova vida agora populasse o mundo, vivesse no mundo. Portanto, o que Deus está falando ali é do respeito àqueles que nos antecederam, é o respeito, portanto, às autoridades que construíram o mundo que nós estamos vivendo. É daí que vem o respeito não apenas aos pais, mas ao respeito a toda a autoridade constituída e respeito a todo idoso. A família, ela é o fundamento da sociedade. A sociedade vai depender do tipo de família que ela é constituída. Se você tem famílias bem estruturadas, funcionando perfeitamente, você terá uma sociedade forte, uma sociedade sólida. A instituição da família vai automaticamente refletir no valor que você dá a toda a sociedade como um todo. Se você aprendeu a respeitar os pais, você aprendeu a respeitar a autoridade, então você vai aprender a se comportar diante de um professor, você vai aprender a se comportar diante de um policial, você vai aprender a se comportar diante de um governante, você vai aprender a se comportar diante de um idoso, porque ao aprender a respeitar o conceito dos pais, você agora traz para a sociedade todo o conceito que você aprendeu. Agora, se você cresceu aprendendo a chamar o teu pai de "e aí, velho", "e aí, coroa", né? Como é que você acha que você vai chamar o policial? Eu vi no YouTube o policial prendendo o rapazinho, né? Hispano-americano, e ele, "What are you doing? What are you doing?" "Nothing, papi. Nothing, papi." E ele, "O que você tem no teu bolso?" "Nothing, papi. Nothing, papi." Ele falou, "You call me papi once more and you're going to see what I'm going to do." "I'm not your papi. You call me officer." "Yes, papi, officer. Yes, officer." Porque é como você aprende a tratar, onde naturalmente você vai. Agora imagine se você não aprendeu a tratar seus pais dentro de casa, aqueles que te alimentaram, aqueles que cuidaram, que te geraram. Como é que se espera que você vai respeitar qualquer outro? Automaticamente você vai gerar uma sociedade doentia, à medida que você tem famílias destituídas de autoridade. Baseado nisso, nós temos que pensar com muita preocupação que tipo de sociedade está surgindo, aonde as pessoas estão dando mais autoridade ao Estado, ao governo, do que aos pais. Exemplo, no Canadá existe uma lei agora, aonde os pais, em qualquer idade que o filho tenha, 5, 10, 18, 20, que o filho disser, "Pai, sou gay", "Não, eu sou um menino em corpo de menina", e vice-versa, e disser, "Não quero", se o pai disser, "Não, você não pode fazer isso, o homossexualismo não é certo", o filho pode simplesmente chamar a polícia, e o pai pode perder a guarda do filho, simplesmente por discordar da questão, da situação sexual do seu filho. Mas quem é que está concedendo essa autoridade ao Estado do Canadá? Quem está concedendo é o povo.
É a sociedade que está dando cada vez mais poderes ao Estado. Aqui nos Estados Unidos, nós estamos indo não muito longe disso, porque também o Estado quer interferir em absolutamente tudo. Se o pai der umas palmadas no filho, o filho pode chamar 911 e o pai pode ser preso por educar o seu filho, por repreender o seu filho. Essas semanas passadas, houve um caso na Inglaterra, onde um bebê chamado Charlie Garden, ele nasceu com um problema seríssimo, com poucos meses ele já estava com problemas sérios, onde estava vivendo dependendo de máquinas, e o Estado da Inglaterra, o governo da Inglaterra, decidiu, por meio judicial, ordenar a eutanásia, a morte, o desligamento das máquinas para que aquela criança morresse. E os pais entraram numa verdadeira batalha judicial, dizendo: quem tem o direito de escolher sobre a vida do meu filho sou eu, não é o Estado. E finalmente os pais acabaram entendendo que realmente não havia condições mais para aquela criança prosseguir naquela condição, e eles desistiram do processo judicial, mas o fato é que o governo estava querendo decidir quem vive e quem morre, inclusive na vida de uma criança. Que tipo de civilização nós vamos ter à medida que a família vai perdendo seu poder, os pais vão perdendo sua autoridade e os filhos começam a entender que o governo tem mais autoridade do que os seus pais sobre eles? Nós estamos testemunhando o colapso da civilização. É isso que nós estamos testemunhando. Nós estamos testemunhando o início do caos, que vai constituir os elementos necessários para que o anticristo surja e governe sobre este mundo. Jesus contou uma parábola, a parábola dos lavradores maus, aonde ele mostra exatamente o princípio daquele que é enviado, constituído por Deus, e que ele é maltratado, ele é desonrado por aqueles que hierarquicamente estavam abaixo. Ele conta a parábola dos lavradores, cujo senhor da terra envia seus servos, envia seus emissários para irem até lá e conversarem com eles, e disseram: meu senhor quer o fruto da terra, ele quer ver como é que está o trabalho, e ele quer que vocês mandem para ele o resultado do trabalho, da lavoura. E aqueles homens, Jesus disse então que naquela história que Jesus está contando, aqueles homens desrespeitam aquele enviado, eles xingam aquele homem, maltratam aquele homem, batem nele, e ele é enviado de volta. E ele diz: Senhor, eles não respeitaram a sua autoridade, eles me bateram, eles não fizeram caso do Senhor ter me enviado. Ele disse: então enviarei o meu filho, enviarei o herdeiro, que é o futuro dono daquelas terras. A esse eles devem respeitar. E ele então envia o herdeiro, e o herdeiro, o filho, chega lá, e quando eles olham, ele diz: olha, esse é o herdeiro, vamos matá-lo, porque aí a gente toma posse mesmo da terra. E mataram o herdeiro. Ora, nessa parábola, é fácil nós entendermos que o que Jesus está falando é que o herdeiro é exatamente Jesus. Os servos são os profetas que Deus mandou e que foram desrespeitados, desonrados por Israel. Então Deus disse: vou mandar o meu próprio filho, vou mandar o herdeiro. E o que os lavradores maus fizeram com o herdeiro? Eles mataram a Jesus. Em outras palavras, Jesus está usando o argumento do desrespeito à hierarquia, à autoridade, porque aqueles homens tinham a obrigação de respeitar o emissário, eles tinham a obrigação de respeitar os servos do seu Senhor, porque eles foram autorizados, eles foram investidos de autoridade para chegarem ali no campo e requererem o que era de direito do Senhor. Mas ao desrespeitar, Jesus está mostrando que se não respeitaram os emissários, se não respeitaram aqueles a quem o Senhor os constituiu, tampouco vão respeitar o próprio dono. E por isso eles mataram o herdeiro. Em outras palavras, com esta parábola nós aprendemos que
Se você não aprende como cristão a respeitar as autoridades que Deus constituiu e enviou para a tua vida para te conduzir, te ensinar, te liderar, para até mesmo te controlar, significa que isso não vai parar por aí, porque se você não respeitou a autoridade que Deus enviou, você tampouco vai se submeter ao próprio Deus, você tampouco vai aprender a respeitar o próprio Deus. Por isso, um cristão que não aprende a se submeter aos pais, e não somente aos pais, mas todas as autoridades constituídas, inclusive a autoridade eclesiástica, pastores, profetas, homens de Deus que Deus lhe colocou sobre a sua vida, para te conduzir, te ensinar e te corrigir. Se você não aprender a respeitar e se submeter em obediência aos homens e mulheres que Deus colocou na sua vida, numa cadeia hierárquica superior, você tampouco vai conseguir respeitar o próprio Deus. Assim que Deus te dê um comando, uma ordem que você não goste, assim que Deus exija de você algo que é contrário ao que você quer, você irá desafiar a autoridade do próprio Deus. O quinto mandamento, ele se baseia também no princípio, como já dizemos, do primeiro que deve ser honrado. Aquilo que gerou deve ser honrado por aquilo que é gerado. Aquilo que trouxe a vida deve ser honrado por a vida que agora existe. Nós encontramos isso por toda a Escritura. Por exemplo, em Levítico 19:32, a Bíblia diz: levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos e temam o seu Deus, pois eu sou o Senhor. Levante-se na presença dos idosos, ou seja, respeito aos idosos, honra aos anciãos, honra ao Álvaro. 1 Pedro 5,5, Pedro diz: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Está vendo como a Bíblia ampliou aquilo que nos 10 mandamentos era só honre aos teus pais? A Bíblia ampliou isso e trouxe isso para agora idosos, pessoas adultas de maneira geral. Aqui Pedro já não está mais dizendo apenas sobre pais, ele está dizendo: jovens, sujeite-se aos mais velhos. É mais velho que você? Sujeite-se. Porque é o princípio da primícia. Veio primeiro, caminhou mais tempo, preparou parte do caminho que você agora caminha. É por isso que no Velho Testamento, por exemplo, existia o princípio do primogênito. Isso significava que o filho mais velho deveria ser mais respeitado. Aí você fala: come on, é meu irmão, respeitar pai e mãe tudo bem, mas respeitar irmão mais velho, mas também, à luz da Bíblia, o irmão mais velho também precisa ser respeitado. Sabe por quê? Porque irmão mais velho já era dono do espaço. Muitas vezes o irmão mais velho vai ter que ceder o seu quarto. Muitas vezes o irmão mais velho vai ter que ajudar a cuidar. Eu mesmo já troquei muita fralda dos meus irmãos mais novos. De certa maneira, eu fiz o papel de pai para eles por um bom tempo. Eu tive que aguentar o cheiro daquelas pestes. Como é que agora eles vão querer me desrespeitar? Somos irmãos. Direitos iguais como herdeiros. Mas se eu sou mais velho, você me respeite, moleque. Provérbios 20:29, a Bíblia diz assim: a beleza dos jovens está na sua força, mas a glória dos idosos está nos seus cabelos brancos. Tem gente que está pintando a sua glória. Porque a Bíblia está mostrando isso. Assim como a beleza do jovem é a sua força, a beleza, a glória do idoso é justamente as suas rugas, é as marcas que o tempo deixou, são as cicatrizes que ele tem, são os cabelos brancos que ele tem, que mostram uma longa jornada, que mostram que se ele chegou a esse ponto, é porque ele já correu muitas milhas, ele já passou por muitos caminhos. Então ele precisa ser respeitado. Esta é a glória do idoso. Em Zacarias 8:4, por exemplo, Deus honra a velhice de tal maneira
que ele está mencionando a destruição que houve em Israel, que em Jerusalém muita gente foi morta, então agora você já não tinha mais velhos, porque os velhos tinham morrido por causa da guerra, tinham morrido de fome, os jovens tinham sido levados cativos para a Babilônia. Mas numa profecia em Zacarias 8:4, Deus diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com sua bengala, por causa da idade. Olha só que Deus até menciona a bengala, ou o andador, como uma coisa boa, porque Deus está mostrando que conseguir chegar na velhice é um privilégio, é uma bênção do Senhor. Ai meu Deus, eu estou velho. Se você viveu todo esse tempo, você está velho, é claro, você só não envelheceria se tivesse morrido. Portanto, se você está velho, isso é uma bênção, isso é uma vitória. Cheguei a envelhecer, é um privilégio que foi negado a muita gente. Meu amigo Roberto, que se criou comigo, ele não chegou a poder ter barba branca como eu tive. Ele morreu de AIDS muito cedo, com 20 e poucos anos. Eu tenho outros amigos que morreram atropelados, morreram em acidentes, morreram de enfermidade, que não tiveram o privilégio que eu tenho de chegar a ter 42 anos de idade. A velhice é um privilégio e deve ser honrada, deve ser honrada. O fato de estar com a bengala na mão, contando a história 1000 vezes, repetindo a mesma história. Ah, já te contei essa história? Não, né? Então deixa eu te contar. Ai meu Deus, lá vem aquela história de novo. Né? Isso é o seu privilégio de quem tem histórias para contar. Me lembro de um filme, não lembro qual, onde tinham algumas crianças e de repente eles caíram num buraco, não lembro o que foi, que aí por pouco eles se salvaram, porque se seguraram, né? Aí uma daquelas crianças falou assim, graças a Deus. Eu falei, uau, eu vi a minha vida passar diante dos meus olhos. Não demorou muito. É lógico. É por isso que o adolescente com 13, 15 anos de idade, ele olha para o cara de 50 e ele fala, meu Deus do céu, isso aí é um dinossauro, isso aí é muito tempo, porque imagina, ele levou 13 anos para chegar onde está, 15 anos para chegar onde está. Se ele soubesse o tanto que os outros já tiveram que caminhar, aí sim tem história para contar. Aí tem história para contar. Aí ele pode contar, quando começa a chegar a época em que a gente começa a contar o tempo por décadas. Aconteceu um episódio, acho que foi nos anos 80, nos anos 90. Não, acho que foi nos anos 70. Você começa a contar por décadas, aí você vê que você está velho. Você vê que você está velho quando você começa a gostar de brócoli. Quando você começa a usar a frase, nossa, como cresceu, peguei no colo. Você sabe que você está velho quando começa a crescer o pelo da sobrancelha. Aí você sabe que você está velho. Você tem que aparar pelo de sobrancelha, pelo do buraco do nariz, pelo da orelha, porque parece que você vai envelhecendo, você vai virando um capitão caverna. Mas é nessas coisas que você vai vendo, valeu a pena, venci, triunfei, cheguei aonde muitos não conseguiram chegar. Portanto, honre aqueles que vieram primeiro, honre aqueles que de alguma maneira ajudaram na sua existência, pavimentaram de alguma maneira parte da vida que você tem. Um dia eles não estarão mais aqui. Um dia vai chegar o tempo da tua própria geração, onde os velhos terão batido as botas, terão sumido do mapa, e aí você vai estar by your own. Aí você vai estar por conta própria. Aí é a sua própria vida. Mas você vai descobrir que se você aprendeu a honrar os seus pais, depois de mortos, você continua honrando eles. Você continua falando deles com muito valor, com muito orgulho. Você continua falando deles, meus pais não foram perfeitos, mas eles fizeram muito por minha vida.
princípio do 5º mandamento se baseia no respeito à autoridade divina. Deus constituiu cada governo. As instituições divinas não são Deus, elas representam Deus, mas por não ser Deus, elas são falhas. Os governos falham. A Bíblia diz que não há autoridade que não foi constituída por Deus. Deus constituiu todas as autoridades. Mas por não serem Deus, as autoridades são falhas. Os governos são falhos, presidentes são falhos, professores são falhos, policiais são falhos e pais são falhos. Nós erramos. Nós erramos. E nós estamos abaixo de Deus. Isso significa que se uma autoridade, que a Bíblia diz para nós nos submetermos e obedecermos, mas se um governante chegar e disser para eu fazer alguma coisa que vai contrário à ordem explícita do próprio Deus, eu não devo então obedecer. Se o pai ou a mãe chegar e disser para você, eu não quero que você sirva a Deus, eu não quero que você vá para a igreja, você vai ter que desafiar essa autoridade. Talvez não frontalmente. Eu conheci uma adolescente que os pais diziam para ela, não quero que você seja crente, não quero que você vá para a igreja, vai assistir a Xuxa. E a Paula dizia, não, eu vou. E ela pulava a janela. Tipo aquele negócio de pular a janela para encontrar namorado, pular a janela para ir para a noitada, ela pulava a janela para ir para o culto. Se trancava no quarto, deixava um CD tocando, deixava a televisão ligada e ia para o culto. E a Paula foi fazendo isso por anos, adolescente, por anos. Os pais eram mãe de santo e pai de santo. Se você não sabe o que é isso, this is witchcraft. Por isso eles diziam para não ir para a igreja. E a Paula continuou, fugindo, desobedecendo, porque eles entendiam, eu amo os meus pais e respeito meus pais, mas eles não têm autoridade para me dizer isso, porque toda autoridade constituída por Deus está abaixo de Deus. Se a autoridade entra em conflito com o próprio Deus, eu pulo isso e vou direto para a autoridade suprema. E a Paula continuou buscando ao Senhor, Resultado, hoje a irmã Laura e o irmão Michak são convertidos ao Senhor, são pastores ao Senhor, e a família toda aceitou a Jesus, por conta de uma adolescente que desafiou a autoridade do pai, neste ponto, onde ele entendeu que o pai estava extrapolando a sua autoridade. Os erros dos seus pais não devem ser imitados. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, eu sou o Deus, ou melhor, no livro de Êxodo, no capítulo 20, diz assim, eu sou o Senhor Deus que visito o pecado dos pais nos filhos até a 4ª geração. E a gente lê isso e fala, não, isso é injusto. Meu pai pecou e Deus vai cobrar em mim. O que Deus realmente está dizendo aí é o seguinte, é que quando os pais são ímpios, quando os pais são evil, quando eles não têm temor a Deus, a naturalidade é que os filhos, isso não é uma exigência, uma ordem, mas é uma tendência de que os filhos também vão ser maus. Por isso, se há um pecado na vida do pai, a tendência é os filhos reproduzirem o mesmo pecado. É os filhos reproduzirem os mesmos erros. Então, se Deus julgou o pecado do pai, Ele vai visitar o pecado do pai nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, porque isso é a maldição verdadeira que vai passando de pai para filho. É aquele comportamento pecaminoso que você vê no seu pai e acaba reproduzindo. Por isso a Bíblia, na verdade, nos diz que nós não devemos imitar os erros dos nossos pais. Nós devemos honrá-los, imitar aquilo que eles fizeram de certo, mas não copiar os seus erros. Em outras palavras, cancele a maldição que vem vindo de outras gerações. Cancele a maldição. É por isso que a Bíblia fala no livro de Reis, no livro de Crônicas, usa sempre uma expressão que volta a acontecer várias vezes. Ela diz ali que um rei, fulano de tal, foi mau aos olhos de Deus e morreu e foi sepultado.
Então diz assim: e então o seu filho fulano de tal se levantou no lugar e reinou no lugar do seu pai, e fez conforme os caminhos do seu pai. Em outras palavras, imitou todo o comportamento errado do seu pai. A Bíblia diz que nós não devemos fazer isso, mas nós devemos, de qualquer maneira, a honrar nossos pais, a honrar nossas mães. Eu procurei em alguns websites que pode ser encontrados isso no Google, as consequências of fatherlessness, as consequências de você não ter a figura do pai dentro de casa. Eu não cheguei a procurar as consequências de não ter a mãe, mas com certeza não deve ser nada melhor do que esses dados. Uma criança que é criada num lar sem a figura do pai, ela, de acordo com o censo, o US Census Bureau, ela tem 4 vezes mais chance de se tornar pobre. Uma criança que não tem a figura do pai dentro de casa, ela tem 4 vezes mais a chance de pobreza. Isso significa que seu pai, com todos os erros que ele possa ter, significa que ele te protege pelo menos 4 vezes de você viver uma vida de pobreza. As crianças que não têm a figura do pai dentro de casa, elas são muito mais suscetíveis de se tornarem usuárias de drogas e alcoolismo. Um estudo do US Health Department, do Departamento de Saúde americano, feito com 2.000 crianças na idade de 3 anos que viviam com ambos os pais biológicos, demonstrou que essas crianças elas possuem uma significante minoria de problemas comportamentais. Ou seja, o fato de crescer com mãe e pai, elas têm uma tendência de ter muito menos problemas comportamentais do que uma criança que é criada sem um dos pais. O interessante é que na parábola do filho pródigo, uma das parábolas mais lindas da Bíblia, Jesus, na verdade, está mostrando uma parábola de um filho que desonra o pai. Ele está mostrando, através de uma parábola, as consequências de você desobedecer os 10 mandamentos, ou o 5º mandamento. Porque ali há a história de um homem que chega para o seu pai e diz: pai, quero a minha herança. Ora, você chegar para um pai vivo e requerer a sua herança, seria o mesmo que você disser: eu queria que você estivesse morto. Ele desonrou o seu pai, mas mesmo assim o pai lhe concedeu, e o filho foi viver a vida. E, portanto, nesta parábola, Jesus vai mostrando as consequências de um homem que desonra o seu pai. Não tem como a vida dele dar certo, não tem como ele ser bem sucedido nessa vida. Por isso, na história que Jesus vai criando, ele mostra que esse homem saiu e começou a festar, começou a comprar carrão, começou a só andar com Louis Vuitton, até que ele termina dando comida para porcos e desejando a comida dos porcos, porque os amigos se foram, as festas se foram, o dinheiro se foi, e ele então reconhece a decadência da sua vida por ter desonrado ao seu pai. Uma das características da geração que vai anteceder a vinda do anticristo na Bíblia, uma das características não é à toa, que é desobediência aos pais. 2 Timóteo 3:2. Paulo profetiza e fala: nos últimos tempos a sociedade será assim. Então ele começa a mostrar como será o comportamento. Ele diz: serão arrogantes, orgulhosos, sem temor a Deus, serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E ele diz: serão desobedientes aos pais. Ou seja, uma geração que aprende a desobedecer aos seus pais como uma geração inteira, ela será uma geração que irá descambar para perder completamente seus valores morais, ela irá descambar para a anarquia, o que resultará naturalmente no perfeito campo para o anticristo surgir e governar. Porque não haverá ninguém que vai dizer: esse aí é do diabo, esse aí é o capeta. Não, porque todo mundo já estará vivendo um inferno. Então o anticristo vai aparecer como um salvador, vai aparecer como algo grande, como algo grandioso.
Porque uma geração que é capaz de, como um todo, aprender a desvalorizar os seus pais, a desonrar os seus pais, ela vai gerar uma sociedade doentia e diabólica. O quinto mandamento diz: honra o teu pai e tua mãe. Esta palavra honrar, ela significa reverenciar profundamente. Reverenciar como alguém digno de respeito profundo. Existe uma imagem, procure por isso, Miss Tailândia. Ela recebeu o prêmio, ela se tornou a Miss, então ela vem com o seu vestido, com sua coroa, e ela chega diante da sua mãe na rua, e ela se ajoelha diante da sua mãe com a coroa de Miss. A mãe dela é catadora de lixo, catadora de papel, e ela, a Miss Tailândia, ela se ajoelha aos pés da mãe, reverenciando a sua mãe e reconhecendo: eu só sou o que sou por causa de você. Esta mulher linda, a mais linda da Tailândia, só pode ter essa beleza porque nas tuas rugas, no teu sofrimento, na sujeira das tuas mãos, é que vieram o alimento, o crescimento, a educação para mim. No Brasil, numa formatura, uma moça que estava se formando, no momento em que ela pegou o seu diploma, ela levou uma enxada e ela levantou a enxada em homenagem aos seus pais agricultores. Disseram: se hoje eu sou doutora, é porque esses agricultores me trouxeram até aqui. É reverenciar profundamente, é estimar grandemente. Eles são meu tesouro, eles são minha vida, eles são a marca das mais profundas que Deus fez na minha vida. Honrar significa cuidar, e inclusive cuidar financeiramente. A palavra honrar na Bíblia muitas vezes é sinônimo de cuidar financeiramente. Quando ela diz, por exemplo, notem aqueles que ensinam na casa de Deus, que eles sejam considerados dignos de dupla honra. Essa dupla honra, em algumas Bíblias diz duplos honorários ou duplo pagamento. Em outras palavras, honra é sinônimo de sustento financeiro. Isso era a base da previdência social, não só nos tempos bíblicos, mas por quase todos os 20 séculos, 19 séculos, até chegar na nossa época. Porque naquela época não existia previdência social, não existia social security, não existia aposentadoria. Então um pai trabalhava até os ossos, ele trabalhava até não ter mais pele na mão, e para sustentar, criar os filhos, até ele não ter mais forças. Aí então agora ele dependia totalmente dos seus filhos. Quando vinha a enfermidade, quando vinha a bengala, quando vinha o andador, quando não podia mais se sustentar, aí ele tinha que confiar no respeito que os seus filhos iam ter a ele e iam cuidar dele, no respeito pela sua mãe e iriam cuidar da sua mãe. É por isso que a Bíblia nos diz em Levíticos 19:3, diz assim: cada um de vocês respeite a sua mãe e o seu pai. Eu sou o Senhor Deus de vocês. Você percebe que toda vez que Deus fala, honre o teu pai e tua mãe, ele termina dizendo: eu sou o Senhor? Em outras palavras, não desobedeça os teus pais, porque isso é uma ordem minha para você. Eu sou o Senhor. Portanto, desonrar o teu pai é desonrar a mim. Desobedecer o teu pai, desobedecer a tua mãe é desonrar a mim. Em Levíticos 20, versículo 9, diz assim: se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado em Israel. Por ter amaldiçoado seu pai ou sua mãe, merece a morte. Nós olhamos isso como uma coisa extrema, mas isso para Israel, as regras para Israel eram extremamente mais severas, porque Israel era a origem do plano de salvação para as nossas vidas. Se o projeto Israel falhasse, então não haveria Bíblia, não haveriam profetas, não haveria Messias, não haveria salvação, não haveria redenção humana. Por isso Deus tinha que ser extremamente severo com Israel. E aqui mostra a severidade de que um filho que ousasse amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, ele era digno de morte. Em outras palavras, Deus está dizendo para nós: se você não aprende a honrar e ser grato ao seu pai e à sua mãe, você não merece viver.
Você não merece viver, porque a vida que você tem foi passada por eles para você. Você não entrou nessa vida como um anjo. O anjo foi criado sem pai e sem mãe. Deus simplesmente criou, ele apareceu. Tudo de uma vez. Você não. Você começou com a semente do seu pai, com o óvulo da sua mãe. A sua primeira casa foram 9 meses deformando o corpo da sua mãe, fazendo ela ficar gorda, torta, enjoada. Aquela foi a sua primeira casa. E o nascimento não foi coisa simples, fácil, não. Ah, minha filha vai nascer. Ah, nasceu, que linda. Né? Com aquele exagero todo da mulherada. Ah, vou morrer. Ah! Mas se elas gritam é porque dói. Foi por isso que você veio ao mundo. Aí você era alguém que não trabalhava, você era careca, sem dente, pelado, não trabalhava, não lavava a louça em casa, e os teus pais cuidaram de você. E você ainda, para retribuir, fazia cocô nas calças, para eles limparem. Nem ao banheiro você ia. A comida tinha que ser dada na sua boca. Na minha boca, como se eu também não tivesse sido nenê, né? Foi dado na nossa boca. Eles nos deram a vida, cuidaram de nós, nos nutriram, nos ensinaram a andar, nos ensinaram a falar, nos ensinaram a segurar o garfo, a faca, nos ensinaram a sentar na mesa direito, nos ensinaram a dizer muito obrigado, com licença. E continuam nos ensinando e nos instruindo. Ainda que já tenhamos saído de casa, continuam orando por nós, nos aconselhando, continuam sendo referência para a nossa vida. Por isso, quem é ingrato com seus pais, quem não sabe obedecer e respeitar o seu pai e a sua mãe, está desobedecendo e desonrando a Deus. Não merece viver, porque toda a vida que você tem foi dada por eles. Em Efésios 6:1, a palavra de Deus diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Because this is the right thing to do. Obedeça aos seus pais, porque isso é justo. Eles cuidaram de você, eles te geraram, eles te deram a vida. Como é que você não irá obedecer? A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer os seus pais. Agora se coloque no lugar de Jesus. A Bíblia diz que Ele é o próprio Deus, que tornou forma humana, escolheu um veículo humano para vir à terra, que foi Maria. José não teve participação nisso, a não ser o de cuidar, de zelar, proteger e alimentar Jesus pelos seus primeiros 30 anos de vida. A influência de José foi tão grande que Jesus começou a ser conhecido, primeiro, não como Jesus the Preacher, o pregador, o Messias. Qual foi o primeiro título de Jesus a ser conhecido? Jesus o carpinteiro, porque José era carpinteiro. Ao ver o seu pai terreno trabalhando duro, ele aprendeu. Um dia José disse: vem para cá, Jesus, chega de vadiagem, vem aqui aprender agora. Chega de ficar na saia da mamãe, vem aprender a ser homem, vem aprender a ser trabalhador. Não, mas eu sou o Messias, eu sou o Salvador do mundo. Ainda não, por enquanto você vai trabalhar aqui, venha trabalhar. E a Bíblia diz que quando Jesus, aos 12 anos de idade, ele se perde dos seus pais, na festa de Jerusalém, ele fica lá na festa e os pais vão embora e de repente 3 dias depois, cadê Jesus? E não acha Jesus, eles voltam para Jerusalém e encontram Jesus lá no templo. Quando eles chegam para Jesus, eles dizem: Jesus, por que você fez isso? Como é que você nos dá esse susto? Jesus disse: ué, mãe, qual a surpresa? Você não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Ele já sabia que Deus era o seu pai a essa altura do campeonato. Mas a Bíblia diz que depois disso Jesus sai e a Bíblia diz: e então foi Jesus com eles para Nazaré e era obediente a eles. Ou seja, Deus, o Criador, porque Paulo diz que sem Ele nada do que foi feito se fez, o Salvador do mundo, inclusive de Maria e José, ele tem que aprender a obedecer os seus pais, porque é isso que a Bíblia ensina. É isso que diz o 5º mandamento. Até Jesus precisou aprender a ser obediente aos seus pais. Eu vou dizer uma coisa que me revolta. Me revolta os revoltados com os pais,
mas que desfrutam da herança conquistada por eles. Tem esses filhos revoltados. Meu pai é muito mal. Minha mãe é muito mal. Mas continua comendo da comida que o pai põe na mesa. Está revoltado? Se você tivesse nobreza, se você tivesse honra, pelo menos para você próprio, quando você diz, não gosto do meu pai, não gosto da minha mãe, sabe o que você tinha que fazer? Você tinha que fazer a sua mochilinha e ir para fora. Aliás, nem mochilinha, porque a roupa que você está vestindo, quem foi que comprou? Foi o pai e a mãe, tem que sair pelado. Vai viver sua vida. Vai trabalhar para comprar roupa, vai trabalhar para se alimentar, daí pelo menos você vai poder honrar. Quando você diz, não gosto do meu pai, não gosto da minha mãe, mas a menina desobedece ao seu pai, desrespeita o seu pai, mas continua se beneficiando de tudo aquilo que ele deu. E na verdade nunca vai conseguir se desligar do maior dom que lhe foi dado, que é o dom da própria vida. Você poderia ter sido um aborto. Teu pai e tua mãe poderiam ter escolhido que você seria mais um desses milhões de bebês que anualmente são assassinados. Você poderia ter sido um aborto. Mas o teu pai e tua mãe, muitas vezes no meio da pobreza, disseram, de jeito nenhum. É meu filho, é minha filha. Vamos criá-lo, vamos lutar, vamos vencer e vamos criá-lo. Você poderia não ter tido a vida, mas eles te concederam a sua vida. Por isso Provérbios 23, 22 diz, ouça o seu pai que te deu vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Nós olhamos aqui hoje nos Estados Unidos e nós vemos imigrantes irlandeses, cubanos, italianos, que alcançaram os mais altos escalões de governo desse país, são assessores do presidente, trabalham na Casa Branca, são governantes desse país. Rudolph Giuliani é prefeito de Nova York. Nós encontramos tantos desses imigrantes que hoje eles estão ocupando os melhores lugares, porque fizeram faculdade, porque estudaram, porque conseguiram seus diplomas. Mas vai estudar a história de como eles chegaram aqui. A primeira geração de imigrantes, como a nossa aqui, a primeira geração de imigrantes são aqueles pais que um dia largaram lá o seu país e disseram, vou embora para aquele país, vou levar meu bebezinho aqui, vou levar meu filhinho, minha filhinha, porque eu vou lutar por um futuro melhor para eles. E esses seus pais sabiam que eles não iam chegar aqui e iam trabalhar no ar-condicionado, eles sabiam que iam vir aqui para trabalhar muito duro, muito mais duro do que muitas vezes trabalharam no Brasil, trabalharam no seu país, e eles também vieram entendendo que eles iriam ter que fazer isso até morrer. Eles iriam trabalhar no sol, eles iriam ralar as suas mãos, perder a pele das suas mãos, tostar a pele da sua cabeça, porque eles tinham um objetivo. Nós somos a primeira geração, nós somos a geração que veio para se desgastar e virar semente, mas os nossos filhos são a segunda geração. Eles são aqueles que vão para a escola e vão aprender o inglês fluente, vão mergulhar na cultura deste país, e vão se formar, e vão ser os futuros doutores, vão ser os futuros engenheiros, os futuros governantes, talvez até o presidente dos Estados Unidos, mas tudo começou porque uma primeira geração teve a coragem de largar tudo, e de encarar um país onde eles não sabiam falar no English sir, no English. Isso aí, chegar e pedir uma batata frita, chegar e pedir lá no McDonald's, number one please. What kind of drink? Number one please. What kind of drink? Number one? Eles são aqueles que vieram para cá e aprenderam a usar mímica, aprenderam a usar o sorriso quando não entende. O cara vem, blá, 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 e ele, oh, yeah, oh, aham, aham, aham. E o cara assim, Para daí agora você ficar tirando sarro do inglês do seu pai? Para você ficar brincando com o inglês da sua mãe? Você tem ideia o que ele passou?
Porque você cresceu nessa terra. Você cresceu assistindo Johnny Bravo, você cresceu assistindo aquele cachorro maluco. Você, quando chegou na escola, já sabia, já dominava inglês, meu amigo. Agora você sabe o que é a coragem que o teu pai teve que ter, que a tua mãe teve que ter? De andar por aí sem nem sequer saber se comunicar. E tudo isso porque ele disse: vou dar um futuro melhor para o meu filho. A Bíblia diz que o maior tesouro, além da vida, existe um tesouro ainda maior que os seus pais podem te dar, que é o tesouro da fé. A Bíblia chama isso de um bom depósito. Se você é filho de cristão, saiba que mais do que a vida que eles te deram, o maior tesouro é a fé. Porque se os teus pais te deram a vida, mas não te criaram aos pés de Jesus, significa que você vai aproveitar esta vida, mas vai acabar morrendo sem Jesus e vai para o inferno. Aquela vida foi desperdiçada. Agora, se o teu pai te deu a vida, e o teu pai e a tua mãe aceitaram a Jesus e disseram: Jesus é a melhor coisa que eu posso dar para o meu filho, e então ensinaram e passaram isso para a segunda geração, esse é o maior tesouro, o maior depósito que os teus pais te deram. Meu pai e minha mãe não puderam me dar faculdade, meu pai e minha mãe não puderam me dar riquezas e muitas coisas, mas eles me deram o maior tesouro que eu possuo, que foi conhecer a Jesus desde a minha infância, e é impossível alguém me roubar esse tesouro. É claro que existe o outro lado da moeda, porque este mandamento também tem uma implicação sobre os pais. Se a Bíblia diz para nós, para que os filhos nos honrem, nós temos que pôr a mão na consciência e dizer: mas eu estou fazendo direito? Eu estou amando meu filho? Estou respeitando meu filho? Porque a Bíblia também diz: pais, não provoquem a ira aos seus filhos, mas eduquem eles com disciplina e instrução do Senhor. Nós não somos perfeitos, mas quando olhamos para o 5º mandamento como ordem do Senhor para que os nossos filhos nos honrem, nós temos que pesar na balança e dizer: eu também tenho que ver o que eu preciso melhorar como pai, o que eu preciso melhorar como mãe.